Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui às redes sociais do Seja Barra. Nós estamos no finalzinho do ano, 20 de novembro, e a gente vai mais uma vez realizar nossa conversa voltada para o público dos pais, dentro do contexto da evangelização infantil, e vamos conversar um pouquinho hoje, mais uma vez, sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, tentando trazer um entendimento de alguns textos, Uma conversa um pouco mais curta, feriado. Você que nos assiste hoje, no dia 20, obrigado pela sua presença. Lembrando que quase toda a programação do Seja Barra ela está disponibilizada nas suas redes sociais. Toda a programação que é feita do nosso palco principal, do salão principal da casa, ela é transmitida e ela fica armazenada por onde você está provavelmente me ouvindo, me assistindo, o Facebook e o YouTube, São os dois canais principais da transmissão de áudio e vídeo da casa. Então, fique à vontade, caso você queira acompanhar toda a programação. E a casa também já está operando presencialmente, nas suas palestras e logo após as palestras, os passos que estão acontecendo nas nossas reuniões públicas, às quartas-feiras à tarde, às quintas-feiras e também aos sábados. Então, fique à vontade caso você queira aproveitar o trabalho de transmissão da nossa programação. Para a gente começar, a gente vai fazer hoje um dia um pouquinho mais diferente, a gente vai aprofundar menos em um tema específico e tentar fazer um sobrevoo um pouquinho maior em relação ao ensinamento de Jesus, ao último encontro que a gente tem no ano. Então vamos dedicar esse encontro ao nosso mestre, vamos falar dele, vamos, vamos fazer com que ele seja lembrado, A gente está se aproximando do Natal, a gente vai falar um pouquinho do Natal, das comemorações natalinas e também um pouquinho da trajetória de Jesus e tentando trazer para a nossa visão, para a nossa realidade, aquilo que Jesus tinha como objetivo principal do seu ministério, Então, vamos lá? Começar fazendo o Evangelho, abrir aqui no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É o tema do capítulo. E aqui o Kardec recolheu uma mensagem de Mateus capítulo 6, de 1 a 4, onde diz assim: Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra forma não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos dê a recompensa. Isso é Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4, Kardec está chamando a atenção aqui, muito interessante, retomando o texto do nosso evangelista Mateus, que era muito comum a publicização da caridade na época do primeiro século em Jesus. Então, que aqueles que faziam caridade gostavam de receber a recompensa visual, de receber os louros, como a gente diz atualmente. Essa palavra é baseada, na verdade, nas vitórias do Império Romano, mas na verdade receber o reconhecimento por uma atitude que deveria ser uma atitude pessoal, uma atitude íntima, uma atitude movida pelo amor, que é a atitude de doar ao próximo, quando da percepção da necessidade do próximo, movido exclusivamente pelo amor genuíno, pela visão de que o próximo está em estado de necessidade. Não há necessidade de dar publicidade a isso. Mas as pessoas que são orgulhosas, as pessoas que são arrogantes e que querem demonstrar para os outros a sua bondade, lá no primeiro século faziam questão de fazer com que esse ato fosse um ato público, ou pelo menos visível. E o que Mateus faz é combater nas palavras de Jesus, na realidade, que essa visibilidade ela não tem boa coisa, ela não produz boa coisa, como diz aqui o tema do capítulo, é como se a gente desse para uma mão e a outra mão sequer soubesse. Quer dizer, o ato de caridade é o ato de amor. Então não há necessidade de demonstração externa, pública, e nem de tentativa de autopromoção
em função de um ato de caridade, porque isso quase que torna o ato caritativo inválido, por assim dizer, né? O que importa para Jesus, é o que Mateus recolhe, é a intenção do coração. E a intenção do coração não precisa de holofote. Ela precisa apenas ser demonstrada. No fundo, como Kardec vai trabalhar nesse capítulo, a caridade material, ele trabalha a caridade material e a caridade moral, a beneficência que a gente faz para os próximos, isso no fundo é um autotrabalho, como sempre a gente vem falando aqui, né? É um autodesenvolvimento. É a caridade no sentido de demonstrar e de nos aproximar do amor de nosso Senhor Jesus, que na realidade é a prática do amor divino. E quando a gente reconhece no outro uma necessidade e é capaz de supri-la com o que a gente tem, por exemplo, em termos materiais, isso começa a trabalhar o desenvolvimento espiritual mais profundo que temos de nos aproximar da caridade de nosso Pai amoroso, que é tão bondoso e amoroso conosco e que espera que sejamos bondosos e amorosos com o nosso próximo. O que não faltam são oportunidades. E, inclusive, o Seja Barra, né, você, acompanhando a nossa programação, tem acesso às diversas possibilidades que temos de poder fazer o ato de caridade como um exercício da prática do amor. E isso dispensa publicidade. Então, vamos então fazer uma prece, uma oração e iniciar os trabalhos propriamente ditos. Mestre Jesus, nosso bondoso e amoroso enviado divino, nosso amigo incondicional, agradecemos a Ti pela oportunidade agora matutina que temos de falar um pouquinho a respeito do Teu Evangelho, de nos debruçarmos sobre os textos sagrados que Teus amorosos seguidores deixaram para nós e podermos perceber a importância do ensinamento que esses textos trazem para a nossa vida. Agradecemos muito, Mestre, pelo fato de termos acesso a essa informação e também pela possibilidade que temos de efetivamente podermos aprender do Teu ministério de forma tão detalhada, a partir do momento em que o Senhor deixou para nós grandes instrutores, grandes mestres além de Ti, e que puderam propiciar para nós a possibilidade da explicação adequada. A doutrina maravilhosa, o Consolador prometido, como lemos no Evangelho agora há pouco, que nos esclarece alguns pontos interessantes, mas mais do que tudo, a possibilidade de termos contato com o Teu amor, que tanto nos toca, que tanto nos motiva e que nos faz lembrar que somos filhos de um mesmo Pai. Abençoa nossos estudos, Mestre Jesus, toca em nossos corações, envolve-nos com o Teu maravilhoso manto sagrado e permite-nos que o aprendizado que podemos ter de Ti seja um aprendizado prático para a nossa vida. Graças a Deus. Muito bom, senhores. Vamos então falar um pouquinho hoje, né? Já devidamente alinhados. Muito bom, né? Falar do Evangelho de Jesus já cedo. Muito bom estudar sobre ele. Eu preparei alguns slides, né? Essa não tem sido a minha prática habitual, mas hoje eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Então a gente pincelou algumas passagens ao longo da trajetória de Jesus, desde o pré-nascimento, passando pelo seu nascimento, efetivamente. Vamos falar um pouquinho sobre o Natal, como a gente prometeu. Em seguida, a gente fala da trajetória principal e de alguns marcos ao longo desse período tão maravilhoso, que foi o período em que o Nosso Senhor esteve presente em corpo, né? O Verbo encarnado, como diz o prólogo de João lá no capítulo 1, viabilizando para nós, cuja sensibilidade principal é a sensibilidade dos sentidos, viabilizando para nós então acesso à manifestação desse Espírito tão gigantesco que é o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito difícil falar sobre ele em 40 minutos, 50 minutos. Né? Não é possível fazer um resumo honestamente de tudo que ele fez, de tudo que ele falou, de tudo que ele representa para nós que somos cristãos e que usamos esse exemplo da vida e do ministério de Jesus como um exemplo para nós mesmos. Né? A vida de Jesus merece encarnações de estudo. Então, o que a gente vai fazer aqui de forma muito, muito singela é relembrar alguns aspectos
dessa maravilhosa encarnação que ele presenteou ao Espírito encarnado nessa era, no globo, que nós fazemos parte, a nós mesmos, para que a gente relembre de alguns pontos, talvez que a gente tenha falado ao longo desse ano, né? Relembrando como é que ele manifestou-se, né? Então a gente vai ler algumas passagens. Eu tentei trazer aqui também na nossa apresentação alguns slides, porque Jesus Cristo é tão grandioso que ele motiva no ser humano a arte, né? Ele nos inspira, e isso faz parte do seu papel como governador espiritual do planeta e como um emissário de Deus, um escolhido do Pai para desenvolver a nossa espiritualidade. E ele tira o que há de melhor de nós, né? Ele resgata o que temos de mais puro, mais divino, mais genuíno. E uma das coisas que isso produz, né, que esse resgate gera, é a manifestação artística. Então, não é por acaso que grande parte das maravilhosas obras que o ser humano foi capaz de fazer ao longo da trajetória desses 2000 anos aí que temos pós-encarnação do Verbo, né, pós-encarnação de Jesus, são trabalhos sacros, né, religiosos. Então a gente encontra muita pintura, muita escultura, muita literatura de pessoas verdadeiramente tocadas pelo ensino de Jesus e que produzem coisas belíssimas. Então, você vai ver aqui, além do texto evangélico que a gente vai relembrar, ler em alguns aspectos, mas trazer um pouquinho essa arte maravilhosa, né, que nossos irmãos aí dedicados ao Cristo produziram para colocar sob o formato na maioria das vezes, visual, aquilo que eles sentem. E esse é o ponto, né? Aquilo que eles sentem de Jesus. Então, a gente vai começar. Eu vou colocar aqui a projeção. Vamos falar hoje sobre a trajetória de Jesus na Terra. Tá bom? Vamos fazer um sobrevoo, né? Um pouquinho do Mestre aí em suas múltiplas manifestações. O que você está vendo aqui, esse símbolo do X, né? Com uma letra que parece um P no alfabeto que a gente usa. Na realidade, o X é o K e esse P, na verdade, é o Rho, né? Então, nós estamos falando de Ki-Rho. São duas letras do alfabeto grego, que seriam o C e o R, né, da nossa fonética da língua portuguesa, que são as iniciais de Christos. Tá certo? E você encontra essa inscrição em vários monumentos arquitetônicos resgatados da arqueologia, que são monumentos da vida cristã daquela época. Então, as primeiras comunidades se identificavam com o Cristo, por exemplo, através desse eneagrama, o Quirô, né? Também tem ali aquela espécie de peixe, né? Com aquelas inscrições, aquilo está em grego, e ali são as iniciais de um termo que identifica os cristãos, também encontrada em tumbas, em catacumbas, né? Os cristãos eram enterrados e pediam para que as suas tumbas fossem identificadas, olha que interessante, com o seu mestre, com Jesus. E aqui você vê também a imagem de um pastor de ovelhas, né? Você vê ele segurando um cajado, é um homem, com uma típica veste de lã cobrindo os seus ombros, e ele está segurando uma ovelha nos ombros. Muito comum os cristãos se identificaram seus lugares. Era muito comum, em função da perseguição movida no primeiro século, mais no segundo século, que os seus lugares de culto fossem lugares de morte. Os cristãos muitas vezes se reuniam em cemitérios. E você encontra a identificação em cemitérios dos termos dos cristãos e também essa imagem, né, do pastor de ovelhas segurando a ovelha nos ombros, que é inclusive encontrada em diversas parábolas de Jesus. A gente falou ao longo do ano aqui, né, que Jesus ele identifica a si mesmo e identifica o nosso Pai Celestial como um pastor que pega as suas ovelhas, coloca nos seus ombros e a conduz. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco e a elas tenho que buscar, lembra disso? Então, os cristãos, ouvindo essas palavras maravilhosas de Jesus, identificavam-se como cristãos e identificavam o Cristo como esse maravilhoso pastor que cuida tão bem delas a ponto de trazê-las em si. Isso é um pouquinho da identificação dos nossos queridos irmãos como cristãos, né?
O nosso sobrevoo começa então muito antes de Jesus nascer, né? Eu retomo aqui um texto do Antigo Testamento cristão, das Escrituras hebraicas, e a gente tem lá nos profetas a identificação do Messias, né? Diversos textos, a gente encontra muito em Daniel, a gente encontra em Jeremias, a gente encontra em Isaías, a gente encontra em Abacuque, que são os profetas menores. Mas Isaías, ele para mim é um dos que melhor representa o profetismo messiânico, ou seja, ele lá atrás é evidentemente inspirado pelo próprio Jesus Cristo e por seus emissários, e em contato com a espiritualidade superior através da mediunidade, que Isaías tinha bastante, mediunidade onírica, ele era capaz de, em sonhos, prever e ter contato mediúnico e, portanto, chegar a conclusões, e depois ele registrava isso, e esses relatos estão disponíveis. Então, Isaías era um profeta que já lá atrás ele viveu algumas centenas de anos antes de Jesus, tá? 5 ou 6 séculos antes do aparecimento de Cristo na Terra, na nação de Israel. Quando ela passava por diferentes dificuldades, Isaías conviveu com alguns reis, né, da nação de Israel e pegou exílio também, onde o povo foi levado para fora de suas terras por reis estrangeiros. E naquelas circunstâncias, muitas vezes o povo conduzido ao profeta perguntava quando eles voltariam para sua terra e quando eles teriam novamente o que na época se encaixava como o favor de Deus ou a bênção divina. Era uma relação diferente. O povo fazia o que deveria ser feito sob a ótica do cumprimento da lei mosaica e esperava em contrapartida, né, o favor de Deus, tendo paz, tendo tranquilidade, tendo vida sem domínio. E muitas vezes se dirigia ao profeta para entender como e quando isso aconteceria, e várias das falas desses profetas, muitas vezes, na verdade, apontam para um futuro, quando ele estaria dizendo aqui algo sobre o futuro nascimento do Messias. Veja, né, aqui é uma representação artística de Isaías escrevendo, alguns típicos membros da nação de Israel lendo, vendo aquela fala, e Isaías em sonho vê o nascimento de uma criança cercada num ambiente pastoril, e ele fala efetivamente de como seria o nascimento dessa criança, o nascimento entre ovelhas. Isso é uma profecia, isso é uma previsão. Um nascimento do ambiente muito simples, numa região mesmo da nação de Israel, mas um nascimento simples, entre os pastores do campo, numa região ali cercada de animaizinhos. É bonita a cena, né? E em Isaías, no capítulo 9, a gente identifica ele falando a maravilhosa fala, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso é profecia do alto, né? E ele será, sobre os seus ombros haverá um governo, e seu nome será, ou em algumas traduções diz, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte ou Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Olha o que ele traria para a nação. Veja aqui a presença do messianismo, da expectativa de alguém que resolveria a questão da nação e que produziria um reinado, um governo, aqui entendido pelos seus leitores habituais como algum governo físico, mas que traria um governo sem fim, pacífico, e sobre esse reino seria estabelecido e firmado mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos, o zelo do próprio Deus faria isso. Que bonito, né? Que bonito, né? É muito comum encontrar-se em algumas igrejas, inclusive da tradição cristã, esse tipo de profecia. E essas menções a Jesus, né? Será chamado pelo nome de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Isso é muito comum. Isso é Isaías capítulo 9. Então veja como lá atrás, já na tradição hebraica, nós já temos a previsão desse que seria a encarnação do Espírito. O que a gente tira disso? Né? Que existia todo um planejamento espiritual de muito tempo. A encarnação de Jesus não é um ato, o nascimento do Cristo em corpo encarnado não é um ato tempestivo, né, uma decisão imediata, uma decisão sem planejamento. Não, isso fez parte do conjunto de atos
que foram sendo encadeados e que produziram na realidade a possibilidade de a gente ter contato com esse Espírito maravilhoso. E ele mesmo, como grande maestro que arquitetou tudo isso, foi a pessoa, espiritualmente falando, claro, que planejou tudo isso. E ele usou o povo hebreu, através da sua longa tradição de profetas médiuns, para já dar a conhecer que haveria sua vinda, né, para deixar claro que a vinda dele estava prevista, dada a relevância para a esfera humana da presença do espírito dessa magnitude entre nós. Né? E por que o povo hebreu? Primeiro, porque o povo hebreu reunia grandes médiuns. E segundo, porque o povo hebreu era o único, na realidade, nessa época, que já tinha alcançado o que espiritualmente é muito diferente, considerando o contexto desse período, algo que é a adoração monocrática ou a adoração monista, ou seja, a adoração a um único Deus. O povo hebreu havia alcançado, nesse sentido, uma certa superioridade em perceber. Nessa época, no povo de Isaías, né, no período de Isaías, por exemplo, uma das coisas que os profetas combatiam era a pluralidade de adorações. Né? Todo mundo adorava fenômenos naturais, adorava seus próprios colegas, adorava imperadores, guerreiros. Então, como a gente não tinha naquela época um entendimento claro de como é que os fenômenos se manifestavam, tudo era percebido como a manifestação de uma divindade. E quando essa manifestação era próxima, às vezes a manifestação era considerada a própria divindade e, portanto, ela era adorada. Então, o fenômeno natural da chuva, o fenômeno natural do sol, os movimentos de grandes massas de água, né, um raio, um trovão, isso não era entendido, como nós, obviamente, hoje temos esse conhecimento científico. Então, portanto, era uma manifestação plural e, portanto, era objeto de adoração. Mas o povo hebreu não era assim. O povo hebreu não entendia muito bem por que isso acontecia, mas entendia que existia apenas um único soberano Criador que merecia ser adorado e que mandaria alguém da tribo de Davi, um enviado, um Mexiá, um ungido, um escolhido, que libertaria o povo de um jugo de reis, de domínios, de governos eternos e estabeleceria o governo da paz. Nesse sentido, portanto, Jesus se apropria, se aproveita dessa crença para falar sobre a vinda dele mesmo, como Messias, né? E de tudo o que isso significaria. Muito bonito, né? Esse planejamento. E Jesus tem uma tradição enorme. Jesus inspira um conjunto de homens e mulheres também, apesar de ser uma sociedade, evidentemente naquela época tipicamente patriarcal, né? Uma sociedade masculinizada, mas algumas mulheres são identificadas e Jesus as usa como precursores da sua vinda, né, da expectativa, e a expectativa vai aumentando. O livro Boa Nova, nos capítulos iniciais, começa a ver que, inclusive, pessoas fora da nação de Israel, como, por exemplo, governadores romanos, e aqui a gente já está se aproximando lá do primeiro século, há 2000 anos atrás aproximadamente, quando Jesus nasce, é, os próprios governadores romanos começam a entender que aquela região da Sírio-Palestina fica em paz, a terra adquire uma paz razoável e relativa bastante tranquila. A gente já tem informações da nossa literatura, né? É a proximidade de um conjunto de seres espirituais que também encarnaram na Terra e que prepararam a vinda do Cristo, a encarnação do Cristo. Havia naquela região um contexto de preparação e a expectativa era muito grande. No ar, algo parecia dizer que Jesus estaria vindo para cá como encarnado e que a sua vida manifestar-se-ia, né, sob a ótica aqui física. E nesse sentido, a gente dá um salto e vamos entrar agora em alguns relatos muito interessantes do Evangelho. Por exemplo, né, quem não lembra dessa cena maravilhosa, a imagem talvez não tenha ficado muito boa, mas isso é uma representação artística do que a gente chama de anunciação, né? Maria,
Maria, a doce Maria, a moça judia, jovenzinha, linda, casada com José, bem mais idoso, o segundo casamento de José, foi dada em casamento, não havia conhecido, né, no termo das escrituras, não havia ainda conhecido seu esposo, no sentido do contato físico, sexual, estava bem no iniciozinho do casamento, estava como noiva, e ela recebe a visita de um desses emissários do Senhor, que faz parte dessa longa trajetória de preparação da encarnação do Mestre, e ele anuncia, existem inclusive igrejas, né, na cidade de Belém, também a cidade de Belém hoje ela faz parte da autoridade palestina, né? Discussão política que não vem ao caso aqui entre Israel e os palestinos, né, de natureza árabe. Então existe uma igreja lá chamada Igreja da Anunciação e existem outras igrejas que falam um pouquinho sobre isso também no Estado de Israel. Mas o fato é que o nosso querido, e a gente vai usar muito Lucas, né, o evangelista da misericórdia, nosso amoroso médico grego, tantas vezes falamos aqui usando Lucas para falar de detalhes sobre a trajetória de Jesus. Ele que é um dos evangelistas que mais escreve, ele que é um dos evangelistas que para fazer seu evangelho fez uma pesquisa enorme sobre o Cristo. Inclusive, Lucas vai lá em Éfeso visitar Maria, já depois da morte de Jesus, para colher fatos e informações do nascimento. E talvez, quem sabe, não foi ela mesma que falou: vem cá, Lucas, deixa eu te falar um pouquinho de que aconteceu. Determinado dia, eu estava num lugar, sentado junto a um poço. Evidentemente, isso aqui é uma representação, né? Mas também é uma cena que reproduz bem tipicamente como as mulheres judias se vestiam. O que elas faziam? Eram elas que se aproximavam dos poços para recolher água. Lembre que Jesus, quando está lá em cima em Samaria, encontra uma mulher à beira de um poço e tem um diálogo maravilhoso, onde ele fala com ela: eu sou a água que você deveria beber, e se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Está narrado em Lucas. Mas aqui, Lucas narra a anunciação de Jesus, né? O anjo chega para Maria e fala assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo, o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se com aquelas palavras. Que saudação seria essa que ela tem uma reação de um certo espanto, um certo medo. E aí o anjo fala: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então o anjo anuncia que ela teria um filho. Esse filho deveria se chamar Jesus e que ele seria a encarnação de todas as expectativas que a gente vê ao longo da tradição hebraica, né, da tradição israelita. Ele confirma que ele é o Messias, ele anuncia a encarnação de Jesus. E Maria fala, e essas palavras eu trago porque demonstram como Maria se posicionou diante dessa anunciação, né? Mesmo sem entender muito bem o que estaria acontecendo, mesmo diante de enormes desafios que Maria poderia ter, Maria fala: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo deixou Maria. Então a gente encontra aqui alguns detalhes. Primeiro, o planejamento espiritual sendo executado a bem da humanidade com a preparação e diversos emissários do Senhor trabalhando espiritualmente para que a sua encarnação acontecesse e para que as coisas acontecessem dentro da ordem prevista para os fatos. E segundo, o depoimento corajoso e dedicado dessa mulher maravilhosa que é Maria, mãe da encarnação de Jesus, Maria que cuidou de Jesus pequeno, Maria que tanto a gente fala e que, inclusive, a tradição cristã, né, coloca essa mulher na mais alta conta porque ela de fato merece, né? Tem inclusive, né, uma oração, né? Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Isso também são palavras ditas por um anjo. Então aqui Maria está sendo preparada e Jesus está sendo preparado para encarnar. E aí é importante que os relatos se desenvolvem. Eu trago aqui só um mapa.
E agora a gente vai começar a falar um pouquinho do nascimento de Jesus fisicamente e falar um pouquinho do Natal, né? Esse período que está se aproximando agora em dezembro, onde a tradição mundial coloca como data o nascimento de Jesus no 25 de dezembro. José e Maria moravam lá no norte, você vê nesse mapa a cidade de Nazaré, ela fica bem lá em cima, na pontinha do traço vermelho aqui representado. Que você vê lá próximo de Nazaré é o Lago de Genezaré. Então a família de José e Maria são daquela região. Na verdade, eles são do sul, eles são da tribo de Judá, como era previsto por Isaías, que Jesus seria um filho da tribo de Judá, mas eles estavam no norte. E acontece que há a ordem de um censo. Isso é muito comum. Esse censo tinha como objetivo o alistamento de todo mundo, para que fosse contados os povos, para que eles soubessem quantas pessoas haviam, e isso organizava, isso foi mandado pelo Império Romano, que nessa época já dominava inclusive Israel, e isso tinha como objetivo o conhecimento pelos imperadores, pelo imperador e pelos seus governantes. Nesse caso aqui, Cirino, ou Cirênio, que era o governador da Síria. A Síria era logo ali a leste, quem comandava toda essa região onde se encontrava aqui o Estado de Israel, incluindo as suas tribos, e também controlava um pouquinho da região sul, até o limite de divisão do território. Ao sul desse território se encontra as planícies desérticas e lá embaixo o Egito. Então, o governador da Síria era o governador de toda essa região e ele manda recensear. E ele estabelece que esse censo deveria ser feito por cada membro, presencialmente, a pessoa tem que se dirigir a um posto, e ele deveria se dirigir a um posto que era o posto de seu nascimento, né? A organização administrativa política da época. E José então pega Maria, ela já estava grávida, e se dirige para Belém, para fazer, para atender a essa demanda civil, que era uma demanda de recenseamento. E ele vai descendo e ele passa por mais cidades e você vê que essa linha ao sul, isso é o relato encontrado, né, o relato inclusive de tradição, que Jesus se dirige, mas é em Belém. Ele está chegando lá e ele está indo para o seu recenseamento, ele leva Maria e a gente já começa a perceber aqui Maria se aproximando da sua cidadezinha natal, Maria ao lombo de um jumentinho sendo conduzida pelo seu esposo José. E quando ela estava se aproximando dali, é que acontece efetivamente, isso está em Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7, o nascimento efetivo de Jesus, né? O nascimento previsto, a maravilhosa oportunidade que todos nós temos, glória a Deus nas alturas, pelo fato desse Espírito tão grandioso, que é o nosso maior emissário divino na Terra, assumir um corpo e estar aqui. E esse nascimento se dá com muito anúncio. No momento em que Maria é recolhida por José a uma estalagem, ali a região estava cheia, José tem dificuldade de encontrar lugar adequado para hospedar sua esposa, e ela está provavelmente em trabalho de parto, precisando ali de um serviço urgente para ter o seu neném. Então José se recolhe onde ele encontra e ele está num ambiente que é o ambiente de Belém, que é um ambiente pastoril. Se você visitar Belém, você vai encontrar ainda planícies e você encontra e identifica que naquela época havia toda uma atividade de pastores no campo com as suas ovelhinhas, com seus animaizinhos, os bezerrinhos plantavam. Você encontra ainda videiras, encontra uma série de membros, né, de resquícios desse período. Então José vai para ali junto aos pastores do campo para que Maria tivesse Jesus. E outra vez se relata, se recolhe no Evangelho de Lucas a presença de anjos ou de enviados, né, de seres espirituais trabalhando para o Cristo, que agora se encontrava em encarnação, e eles anunciam para aqueles pastores ali próximos a chegada de Jesus, a encarnação de Jesus. Em Lucas, no capítulo 2, continuando o nosso relato, Lucas recolhe que havia naquela região, ele identifica como comarca, pastores no campo, que guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Era comum deixar os rebanhos ao campo à noite em função
da possibilidade de temperatura muito quente. Então as ovelhas eram liberadas à noite para poder pastar, se alimentar, e os pastores, obviamente, ficavam vigiando os seus rebanhos, né, para não perder nenhuma ovelha. E Jesus utiliza essa analogia diversas vezes depois. Né? Ele se identifica como o grande pastor. E aí narra Lucas que veio um anjo, a glória do Senhor os cercou de resplendor. Eles tiveram medo, eles tiveram contato provavelmente com um espírito que se fez ver por esses pastores, e evidentemente isso era um ato da presença mediúnica espiritual visível. Era um ato que provocaria certamente temor, espanto. Mais uma vez, o anjo fala: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Messias, o Senhor. E isto vos será por sinal: você vai achar o menino lá envolto em panos, deitado numa manjedoura. E aí narra Lucas que no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de coro celestial louvando a Deus e dizendo a célebre frase: Glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade aos homens. Isso é um termo, né, recolhido aqui por Lucas, que identifica toda a tradição cristã desde o seu início. A glória a Deus e a paz aos homens de boa vontade. Então, essa figura que a gente tem aqui é uma pintura que mostra os pastores no campo, veja os homens mais rudes, que derivavam da terra, né, o seu trabalho, eram inclusive discriminados, reconhecidos como ignorantes e rudes pela aristocracia da época, e foi nesse meio que Jesus opta por nascer e encarnar. Né? Isso tem, obviamente, todo um recado de humildade, tem um recado que já traz os sinais do que Jesus Cristo nos ensinaria, né? E do significado para nós. Esse que é um espírito identificado como o maior espírito em envergadura que nós conhecemos do nosso planeta, encarna num lugar simples, no meio de pessoas tidas como menos abastadas, até menos capazes, mas ele já começa a dar um recado de humildade. Jesus encarnou. Jesus encarnou. E Lucas fala que depois que os anjos falaram com os pastores, eles de fato foram lá à cidade de Davi, atrás desse Christos, desse Messiá, desse ungido, desse escolhido, desse que já povoava todo o pensamento hebreu, para salvar aquele povo, né, na visão deles do jugo do Império Romano, mas enfim, que traria, ainda na leitura imperfeita da época, grande movimento de salvação. Narra Lucas capítulo 2, de 15 a 17, que eles falaram: olha, vamos até Belém, vamos ver o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. E foram e acharam Maria e José, acharam o menino lá, envolto em panos, deitado na manjedoura, e depois contaram para todo mundo, para os pastores da região, o que havia acontecido. Grande alegria toma conta da, daquela região. Aqui uma imagem, né, belíssima de Maria, José abraçado. Isso é uma representação artística, né? Vejam um outro menininho próximo, as ovelhinhas, Jesus no meio de animais, a beleza de um menino que, que resplandece em luz. E aqui a gente fala um pouquinho do Natal, né? Porque a gente encontra na tradição que Jesus foi visitado por magos, né? Eventualmente por reis, né? Apesar de que no texto de Mateus não se identifica a palavra rei, se identifica que Jesus fora visitado por pessoas que conheciam, magos talvez não seja a melhor tradução, né, os reis magos, mas ele foi visitado por pessoas que conheciam de astronomia, que se guiavam pelas estrelas, provavelmente pessoal do Oriente, que já tinha esse conhecimento. Algum tempo depois, a tradição nomeia Gaspar, Baltazar e Belchior, né? E ela, inclusive, fala que esses homens se apresentam para Jesus. Essa figura aqui você vê eles trazendo ouro, né, nesse homem que está mais abaixado aqui, eles trazendo mirra, que é esse incenso que está na mão do homem em pé, mais próximo da representação de Maria. Né? Vejam que ele está com um incensário, isso é mirra, que é um aroma maravilhoso. Isso era um presente, era caro,
era caro, e outro trazendo é, é, outros produtos e especiarias, né? Incenso, alguns falam de azeite, enfim. O fato é que Jesus, esses homens, de acordo com a história, eles passaram antes lá pelas terras onde encontrava-se um determinado rei chamado Herodes, e eles falam: olha, as estrelas nos trouxeram aqui e algo muito grande vai acontecer. E a gente veio atrás desse acontecimento. Alguém vai nascer e esse alguém vai governar e dominar tudo. E eles falam isso para Herodes, e Herodes fica muito, muito, muito incomodado com isso. E esse incômodo de Herodes faz com que ele, por orgulho, por vaidade, resolva ordenar a matança de muitos menininhos. Aí vejam como a beleza do nascimento simbólico de Jesus, com a humildade, com e a gente leu aqui no Evangelho, né? Jesus falando, não deixa a sua mão direita saber da esquerda. Quer dizer, o bem que se faz é o bem que se faz inominadamente, não para propaganda ou publicidade, mas é o bem por amor. E Jesus já desde o seu nascimento exercita isso. Mas Herodes é orgulhoso, Herodes é arrogante, Herodes não quer perder o seu governo. E por isso ele fala, ele aqui está simbolizado na parte superior a visita dos reis magos, ele é informado por esses homens astrônomos que nasceria alguém, ele fica pensativo, manda os homens ir e fala, olha, quando você encontrar esse menino, você me fala, porque eu quero dar presente também. Eu não queria dar presente nenhum, ele queria matar o menino, porque ele fica com medo do menino assumir o trono dele. Veja, né? Como se Jesus quisesse o trono de um governador local, judeu, colocado ali pelos romanos, né? Como se Jesus estivesse preocupado com isso. Mas na visão, na mente de Herodes, era isso que Jesus ia fazer, e ele não queria que Jesus, ou que esse homem tomasse o seu governo, então ele manda matar os meninos. E isso é ainda encontrado na tradição e é encontrado pela arqueologia. Isso de fato aconteceu. Isso de fato aconteceu. E para que isso não acontecesse com Jesus, José recebe mediunicamente a informação de que isso ia acontecer, e ele pega Maria e, ao invés de ele retornar lá para o norte com Maria, sua cidade onde ele morava, que é Nazaré, ele vai ao sul, fora das terras do governo de Herodes, e vai até o Egito e fica lá abrigado durante algum tempo, que é a infância de Jesus. Né? Até que tudo isso passe, Herodes venha desencarnar, esse edito dele, essa essa solução dele de matança acaba e José e Maria são informados disso e eles retornam então para sua cidade natal, que é Nazaré. Então veja, na realidade, né, existe um símbolo muito interessante. A gente vai falar um pouquinho dos mártires cristãos, mas os primeiros mártires cristãos, na verdade, foram esses meninos e meninas, mas meninos, né? Homens, homenzinhos, de até 2 anos, que foram sacrificados naquela época por causa do edito de Herodes, né? Então, a gente tem recolhido na tradição que talvez um dos primeiros mártires tenha sido Estevão, que foi apedrejado por ser cristão, mas muito antes, quando Jesus ainda era uma criancinha, a gente teve várias criancinhas que perderam sua vida por causa de Jesus. Eles foram os primeiros grandes perseguidos, né? A nossa a nossa admiração e respeito por essas criancinhas que desencarnaram tão jovens, fruto do orgulho e da vaidade, do poder e do egoísmo humanos, representado na figura de Herodes. E como Jesus deve ter feito com que seus emissários cuidassem desses familiares, dessas mães e pais que perderam esses meninos tão jovens, em nome de Jesus, né? E que nem sabiam o que estava acontecendo. Mas por que a gente está falando de tudo isso? Porque a gente tem na tradição do Natal um conjunto de símbolos que tentam representar o nascimento de Jesus. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, né? Por que não, né? Porque em 25 de dezembro, como a gente viu aqui, os pastores, no nascimento de Jesus, perdão, havia pastores no campo, Jesus inclusive nasce nesses campos, e no mês de dezembro não há pastores à noite no campo, porque está inverno naquela região. Então seria impossível, impossível. Né? E tem diversas outras questões
quando você mergulha no texto, quando você compara com a geografia, com o relevo da época, você consegue perceber que não havia possibilidade disso acontecer, desse nascimento acontecer no período do inverno. Herodes jamais mandaria fazer um censo no inverno. Imagina se movimentar todo um grupo de pessoas para suas cidades natal no inverno. Isso não aconteceria porque não seria possível de se transitar no inverno, as pessoas não faziam longas viagens. Isso poderia provocar revoltas e matança e tudo que o Império Romano não queria. Então, dezembro não é o mês do nascimento de Jesus. É porque então a gente tem o Natal em dezembro? A gente tem o Natal em dezembro porque existia uma festividade, que era a festividade de exaltação ao Deus, né? Invictus Solis, lá no solstício de inverno. Lembra que falávamos que havia nessa época uma série de adoração? E um determinado imperador, que se torna cristão, escolhe essa data para que essa data, esse período dessa festividade, esse momento que é dezembro, ao invés de continuar sendo a festividade ao Deus Sol, passasse a ser a festividade do nascimento de Jesus. É uma apropriação de uma data pagã como a data do nascimento de Jesus. Aqui em cima você tem aí a representação desse calendário pagão, né? Com as suas respectivas festividades. Então, isso aconteceu lá atrás, foi Constantino que escolheu isso, e isso segue toda uma tradição, e isso foi sacramentado por um Papa que foi Júlio I, né, lá no quarto século aproximadamente. Perdão, foi Justiniano que depois estabeleceu isso no ano 529, onde ele decretou. Justiniano, que já era cristão, porque lá atrás Constantino, no quarto século, faz o Edito de Milão, reconhecendo que o cristianismo é a religião oficial do Império Romano, e aí, a partir de então, os imperadores passam a professar o cristianismo. Então, na verdade, o Natal é um símbolo, né, de uma festividade que inicialmente não era cristã e que o cristianismo se apropria dessa festividade, assumindo como a data de nascimento de Jesus, o período de nascimento de Jesus, só para que Jesus fosse lembrado. E todas essas questões que a gente encontra hoje, o Papai Noel, a árvore, que é o pinheiro, que é uma árvore que representa, na verdade, a resistência diante de um período de inverno, o pinheiro é muito resistente, o Papai Noel, na verdade, retoma um homem, né, que durante muito tempo fez muitas boas ações e deixava na porta era um padre e deixava na porta dos seguidores de Cristo, das suas igrejas, caritativamente recursos, e ele depois passa a ser lembrado, e essa figura passa a ser associada também à figura natalina. A gente tem outros símbolos, o dar presente, que era também a figura desse homem, Santa Claus, enfim. Você tem uma série de outros símbolos que não são necessariamente associados ao nascimento efetivo, né, físico da encarnação de Jesus, mas que foram com o tempo adotados por uma série de práticas tradicionais e que hoje você encontra na representação do Natal, né? Isso não é tão relevante porque a gente sabe que isso não significa necessariamente algo associado ao primeiro século e ao nascimento do Senhor. Mas se isso nos faz bem, se isso nos aproxima do bem, do amor e da caridade, ótimo. Jesus não se incomoda com isso. Se a gente usa algum símbolo para se lembrar dele, que bom que a gente continue se lembrando dele. Aliás, nós que temos uma grande tradição cristã, a gente se lembra de Francisco de Assis. Na Idade Média, Francisco de Assis, eu tenho até aqui uma representação de meu querido Francisco, né? Que foi quem montou o primeiro presépio. Sabia disso? Lá na cidadezinha de Assis, se aproximava o Natal, ele queria relembrar de Jesus, da sua época, do seu nascimento, com as ovelhinhas, e ele montou um presépio, e isso foi incorporado como um símbolo hoje do Natal, né? Então vejam um homem profundamente dedicado ao Cristo, e que traz um símbolo para dentro dessa tradição do Natal, que apesar de não ser, como falamos, efetivamente a data do nascimento, mas nos remete a Jesus, nos lembra de Jesus. E a gente pode aproveitar esse momento onde grande parte da humanidade
estar envolvida nessa psicosfera positiva do Cristo e se utilizar desses símbolos para se lembrar um pouquinho dele, né? Então não tem problema nenhum. Mas eu só trago aqui algumas informações relacionadas a Jesus. Aqui aos 2 anos de idade, a gente vai seguir aqui com o relato de Lucas, visita o templo, provavelmente retornando lá do Egito. Jesus estava, na verdade, cumprindo, nesse caso com José e com Maria, uma regra civil, tá certo? Ele foi para alguma festividade, ele sobe para Nazaré. Jesus é educado como um bom hebreu. Depois, em algum momento, José visita com Maria o templo diversas vezes. Isso era um mandamento judaico que José e Maria seguiam e que Jesus se deixa também seguir. Eu chamo a atenção aqui dos costumes, né? Jesus não nega os costumes judaicos, ele segue os costumes judaicos. São símbolos. A tradição judaica da lei mosaica foi dada pelo próprio Jesus por orientação dele àquele povo. Diz Emmanuel que naquela época era o que eles podiam receber de informações, dada ainda o atraso espiritual e o atraso de entendimento que eles tinham. Então tinha que ter uma lei. E Jesus deu a eles a lei, mas apesar disso, eles eram o único povo monocrático, o único povo monista, ou monoteísta, se a gente quiser. E Jesus escolhe nascer lá. Eles tinham uma superioridade espiritual em certo sentido. Jesus se aproveita disso pela sua tradição, pela tradição do povo hebreu, e se coloca na encarnação ali, né? Eles eram um povo dominado, por outro lado, mas tinha um templo. E esse templo reunia sacerdotes, como a gente vê nessa imagem, e grandes escribas, fariseus. E Jesus é encontrado lá por 12, 13 anos de idade, provavelmente aos 13. Aos 12 anos, Jesus era ainda considerado um menino, pouco provável que ele estivesse diante de sacerdotes, que fosse recebido pelos sacerdotes por uma conversa. Ele ainda não tinha passado da fase da meninice para a fase adulta. Isso na tradição judaica tem momento, tem período. Provavelmente ainda não tinha feito o seu bar mitzvah, né? Isso é uma outra conversa. Mas Jesus é encontrado no templo. Seus pais visitam o templo com seus familiares e depois retornam e, acabados os dias de festa, era uma festividade, provavelmente a festividade das tendas, e Jesus ficou lá, em Jerusalém. Era um grupo, né? Provavelmente as crianças andavam um pouquinho mais soltas. Eles se recolhem, retornam e Jesus, num belo momento, cadê Jesus? Não está lá. E os pais voltam atrás dele. Onde é que ele está? Sentado com os doutores da lei no templo, narra Lucas no capítulo 2, trocando ideias sobre a lei mosaica, interrogando os grandes anciãos e dialogando com eles de igual para igual sobre os ensinamentos da lei. Perceba na figura um certo espanto de como é que um garoto de 13 anos, tão jovem, de Nazaré, não havia ali uma tradição escolar grande, né? Não foi educado em Jerusalém, não veio de grandes famílias. Como é que esse menino conhece tanto? Já havia a percepção de que era um menino diferente. E era mesmo. Era um espírito de Nosso Senhor Jesus Cristo num corpinho de um menino de 13 anos que ele assumiu e que já manifestava o poder e a grandiosidade desse espírito, né? E de tudo que ele poderia fazer. Mas o que eu chamo a atenção aqui nesse relato é que Jesus não abandonou a tradição judaica, né? E em alguns momentos do seu ministério ele mesmo fala isso. Não vai passar nenhum iota, né, que é o menor caractere hebraico, sem que tudo se cumpra. Jesus, na verdade, se apropria dessa tradição para fazer o seu ministério. E quando a gente está falando de amor, de caridade, de bondade de Deus, a tradição religiosa em si não importa. O que importa é o sentimento. Aliás, seguindo adiante, é o que Jesus fala, e aí eu já estou no capítulo 6 de Lucas, né, no sermão mais conhecido dele, chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, aqui representando Jesus, né, sentado. Ele sobe ao monte, ele se senta para falar, e ele eleva sua mão aos céus num ato de conexão com seu Pai, e ele está cercado de pessoas simples, e fala as famosas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que sois pobres, os misericordiosos, os humildes, os pobres em espírito, ou pobres pelo espírito.
porque serão consolados, ou porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome, porque vão ter fartura. Bem-aventurados os que choram, porque terão alegria. Então Jesus compara, ele já está em pleno ministério, ele está ensinando, e esse é o grande, grande, grande objetivo da vinda de Jesus. Tem diversos outros objetivos, mas Jesus traz, com a sua própria encarnação, com a sua própria vida, o conhecimento do que é se aproximar de Deus. Eu posso dizer que, para mim, é para isso fundamentalmente que ele veio, para nos ensinar. Se acreditamos que estamos aqui para nos desenvolver, nós temos esse como mestre, como guia, nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, no Sermão da Montanha, Jesus está no ápice, né, do seu ensinamento, mostrando para nós a relevância de seguir esse ensinamento do seu Pai. Pegando alguns outros relatos, em Lucas 7, a gente pode sinalizar a compaixão de Jesus, né? Como Jesus era preocupado em trazer para si e como ele se preocupava até o mais íntimo com o nosso sofrimento. Isso conversa com o Sermão da Montanha. Nesse relato a gente vê Jesus se dirige a uma cidade chamada Naim e nessa cidade ele vê um cortejo fúnebre sendo prosseguindo ali um menino. Ele estava sendo conduzido para ser sepultado. Ele era filho único de uma viúva, a famosa viúva de Naim. Naim é a cidade, né? E aquela moça já era viúva, portanto com dificuldades, e quem cuidava das viúvas quando era possível eram os filhos, ele era filho único e ele morreu. Aquela mulher ia enfrentar diversas dificuldades, né? E Jesus vendo aquele enterro, vendo aquele sofrimento, ele tem compaixão. Diz o texto, né? Movido de compaixão para com ela, disse, não chora. Tocou no menino, mandou parar o cortejo fúnebre e falou, moço, eu te ordeno, se levanta. E há um relato da ressurreição desse menino. Tem outros relatos, né? De ressurreição. Então veja, o ponto aqui, a despeito da questão da ressurreição, que para nós espíritas tem uma série de questões, é como Jesus é compassivo, como Jesus se aproxima do nosso sofrimento com a vontade de nos retirar do sofrimento, porque ele se incomoda com o que nos incomoda, como nosso Senhor Jesus Cristo é. Eu também trago um outro relato, lá no capítulo 8, né? Isso aqui é uma figura de Jesus. Está no mar da Galileia, o mar começa a ficar tumultuado, isso é um fenômeno que pode acontecer naturalmente. O relato diz que o barco começa a balançar, trovão, chuva, isso não era muito comum, mas quando acontecia, sacudia, os apóstolos ficam preocupados e eles chamam Jesus e falam: Jesus, nós estamos perecendo, a gente está em perigo, a gente vai acabar, vai morrer, esse negócio vai virar. Jesus se levanta e repreende, em algumas traduções, o mar e o vento. Repreende. Ele acalma os ventos e a fúria da água e efetivamente isso acontece. Nós estamos falando de Jesus Cristo, né? Que é um espírito de primeira ordem na classificação lá de Kardec, iniciozinho do Livro dos Espíritos, questões 98, 99, 100 a 106, né? As primeiras questões ali. Então é um espírito que consegue, em função da sua grandeza, manipular toda a matéria que a gente tem. Aliás, Jesus Cristo participou da criação do orbe, né? Como está narrado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, mesmo encarnado e aqui, ele tinha poder, né? Poder material. Tanto é que ele opera diversas manifestações com o objetivo de mostrar a capacidade, a superioridade desse espírito, porque ele já tinha alcançado um nível onde essa questão dos fenômenos materiais e dos fenômenos físicos era totalmente possível de ser comandada pela mente do Cristo. E ele usa isso, mais uma vez, como prova da sua superioridade, só para mostrar isso e para que pudesse ser crível o seu ministério, e não como uma ação de autopromoção, nada disso. Mas Jesus era superior. Apesar disso, no mesmo capítulo 8, a gente encontra um dos relatos mais bonitos, na minha opinião, do que Jesus fazia, né? Jesus está diante de uma mulher
que está prestes a ser apedrejada, porque foi pega a priori, o relato traz uma mulher que se encontra em adultério. E a pena da lei era o apedrejamento, e as pessoas lançam essa mulher no chão na frente de Jesus. Ele está parado, deitado, sentado, escrevendo, e eles ameaçam apedrejá-la, mas perguntam para Jesus se pode fazer isso, a famosa, né, cena da mulher pecadora, mulher adúltera, bem narrada em Lucas capítulo, perdão, João capítulo 8. E Jesus fala, olha, aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra. E as pessoas lançam suas pedras, vão embora, e Jesus se dirige até a mulher e fala assim, mulher, ninguém te condenou? E ela fala, ninguém, Senhor. E ele fala coisa linda, né? Nem eu te condeno, vai e não peques mais, não tornes a pecar. Jesus era perdoador, né? Diante da realidade do espírito ainda em fase primitiva de desenvolvimento, com seus equívocos, com as imperfeições de leitura que nós ainda temos, e essa mulher tinha também, e todos aqueles que estavam ao lado de Jesus também tinham, Jesus identificava o erro como algo temporário, como um equívoco, como um desvio. E ele não levava isso em conta, perdoava e falava: olha, o importante é você ir pelo caminho que não vai te conduzir mais ao desvio. Então Jesus colocava o erro no seu devido lugar, o lugar que nos causa sofrimento, o lugar que é o lugar do aprendizado, mas que deve ser perdoado para que a gente possa seguir em frente. Nosso Senhor Jesus nos ensinando como perdoar o nosso próximo e perdoar a nós mesmos, que muitas vezes é o mais difícil, para que a gente possa seguir em frente e não tornar mais a pecar. E eu vou a outro relato que eu também gosto muito, né? Jesus está no templo, isso é uma figura. Também está narrado em Lucas, já no finalzinho, lá em Jerusalém, Jesus com seus apóstolos reunidos, finalzinho do seu ministério. Ele vê uma mulher que é identificada como viúva, com poucos recursos. Apesar dessa figura aqui, provavelmente essa mulher deve ser uma mulher um pouco mais idosa. Mas aqui o artista representa uma mulher com um filho no colo e com criança. Ele está dando destaque ao fato de que essa mulher se aproxima para fazer a oferta porque ela é viúva. Porque se ela fosse casada e tivesse marido, era o marido que ia estar fazendo essa oferta e não ela. Ela faz porque ela é devota à lei. Olha só, mais uma vez. E diz o relato que ela colocou 2 moedinhas de pouco valor. Em outros textos a gente consegue identificar inclusive que moedas são e o valor delas era realmente muito pouco. Jesus está lá, os apóstolos estão ao redor, ele vê a mulher se aproximar, vê ela colocar, ela... Pessoal, vocês viram aquela viúva? Provavelmente os apóstolos não viram, talvez Judas tenha visto. Falou, eu vi sim, senhor. Ela colocou 2 moedas muito pequenas, né? Veja a figura desse homem olhando com um saco de dinheiro na mão e fala, essa contribuição não serve para nada. E Jesus fala, olha, em verdade eu vos digo que essa pobre viúva pôs mais ali do que todos os outros. Perdão. Jesus evidentemente não está preocupado com questões materiais. Ele não está olhando o valor da moeda, nem do depósito. Ele está olhando a atitude dela de coração. E ele diz, né? Todos aqueles lançaram nas ofertas o que lhes sobram, ela, porém, colocou tudo que resta para o seu sustento. Ela doa de si mesma, ela doa da sua subsistência, ela se doou ao templo, ou seja, na tradição que ela foi educada, ela doou tudo que ela tinha para o Deus verdadeiro dela. Jesus fala, ó, ela doou mais do que todo mundo aqui. Ela entendeu. Você viu, Judas? Viu, Simão? Viu, Bartolomeu? Levi, você entendeu? É isso. Então Jesus era profundo. Jesus era profundo. Jesus resgatava em nós o que havia de mais íntimo e próximo de Deus. E ele está dando esse ensinamento aqui. E a gente já está se aproximando do final da nossa apresentação. Eu só chamo a atenção aqui como Jesus é compreensivo.
Essa cena é a cena de um artista, esse quadro é o quadro de um artista que retrata Jesus sobre o mar da Galiléia. Ele estava andando sobre as águas e Simão Pedro sai do barco e se aproxima dele, vai ao encontro dele num relato belíssimo. Eu trouxe o relato recolhido em Mateus. Diz que Simão Pedro vê Jesus e fala: "É o mestre", mas o Senhor se aproxima e Jesus fala: "Se aproxime de mim". Ele fala: "Mas como é que eu vou até aí? Jesus, coragem, não tenha medo". E aí o Pedro fala, né, Senhor, se és tu, manda-me ir até o teu encontro, porque eu vou sobre as águas como o Senhor está. E Jesus fala, venha. E aí Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas, mas depois diz aqui que ele teve um problema de fé. Ele teve medo, fraquejou e ele afundou sobre as águas, evidentemente. E Jesus, nessa cena aqui, vai lá e resgata Pedro, pega Pedro pelo braço, puxa ele para cima, joga ele em cima do barco de novo. Fala, homem de pouca fé, por que você duvidou, né? Apesar dessas palavras, o mesmo Simão Pedro, que depois de algum tempo negaria Jesus 3 vezes no terreno de Herodes, no terraço de Herodes próximo ao templo, esse mesmo Simão Pedro que teve dificuldade de aceitar as moças que andavam com Jesus, como Maria de Magdala, esse mesmo Simão Pedro que teve uma série de questões, foi o homem que Jesus Cristo praticamente colocou no centro da comunidade de Jerusalém ali, depois Antioquia, e que conduziu o colégio apostolar no início, né, do cristianismo primitivo. Esse homem era um baluarte, um baluarte. Então Jesus compreendia a fraqueza, a dificuldade de Pedro e de todos nós. Compreendia a tal ponto que nunca abandonou Simão Pedro. Compreendia a tal ponto que, mesmo depois de traído por ele, mesmo depois de negado por ele, continuou aparecendo para ele e dizendo para ele: Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Cuida das minhas ovelhas, Pedro. E pela terceira vez, cuida das minhas ovelhas. Isso aqui é só para dizer que Jesus entende quem somos nós e o que estamos passando. E a compreensão de Jesus é tão grande que Jesus não vê só corpos. Jesus não vê só a sua relação com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com sua filha, com sua esposa, com seu esposo, companheiro, companheira. Jesus vê muito mais do que isso. Jesus é capaz de ver o nosso coração e a compreensão profunda de Jesus faz com que ele cuide individualmente, pessoalmente de cada um de nós. Não sei se você consegue ver nessa imagem que esse artista tão belamente reportou, mas Jesus está sorrindo. Ele está sorrindo, sacando Pedro lá do fundo do mar, né? E quantas vezes Jesus se aproxima de nós no meio de uma tempestade, ou quando a gente está mergulhado numa situação em que a gente não consegue sair, totalmente desesperado, preocupado, Jesus vem sorrindo e fala assim: vem cá, filho. E às vezes Jesus, e a gente viu isso o ano todo, né? Jesus usa um filho, um sobrinho, um pai, um colega da casa espírita, da igreja, do centro, do templo, um porteiro, um vizinho, uma sogra, para nos tirar de dentro das águas que nos sufocam o entendimento espiritual. E Jesus faz isso com um sorriso, sabe por quê? Porque ele é compreensivo. Ele conhece a nossa natureza. Ele sabe o que a gente está passando. E ele nos oferece sempre a possibilidade de ajuda. E a gente vai terminando aqui. Eu mostro essas figuras na parte aqui esquerda de Jesus para Simão Pedro, né, falando: olha, tu me amas? Tu amas-me mais do que a esses? Então cuida das minhas ovelhas. Esse mesmo Simão Pedro. E que depois, diz a tradição, ele é crucificado de cabeça para baixo. Né? Ele se nega a ser crucificado da mesma forma, foi martirizado, né? Ele se nega a ser crucificado da mesma forma que Jesus, porque ele não se reconhecia digno de ter a morte como Jesus teve. Então ele fala: me vira de cabeça para baixo. E de acordo com a tradição, é isso que acontece com Simão Pedro. E no livro Antologia Mediúnica do Natal, a gente não vai ler por causa do horário, no capítulo 61, mostra o que acontece logo após o desencarne de Pedro. Adivinha quem vem recebê-lo? Jesus.
Pedro é recebido por Jesus no plano espiritual, é cuidado por Jesus no plano espiritual e é convidado por Jesus a voltar lá do plano espiritual ao trabalho de apoio, de assistência, de ajuda no plano físico. Aqueles que estavam perseguindo os cristãos naquela época e a cuidar deles. E tem um relato de um pretório romano, leia o capítulo 61 do livro Ontologia Mediúnica do Natal. Você vai ver o relato de um soldado romano que escarnece, que zomba, que bate, que cospe, que xinga Pedro no momento em que ele está sendo martirizado, no finalzinho, na morte dele, que provoca a morte dele. Esse mesmo homem depois é encontrado lá naquelas tumbas, nos cemitérios, com o seu filhinho, em dor e em sofrimento. E adivinha quem vai cuidar do filhinho? Pedro. Isso é o cristianismo. Isso é Jesus. Isso é Natal. Isso é o amor. Isso é a caridade e a profundidade. É isso que Jesus veio nos ensinar. Que apesar do que a gente percebe por aí, nesse mundão, né, de experiências e de questões, o que é essencial é o bem que a gente faz, é o amor que a gente sente e a caridade que a gente pratica. Quando a gente faz isso, a gente está muito, muito perto do nosso Senhor. Dependendo da tradição, a gente está efetivamente mostrando que a gente entendeu o recado que ele veio nos dar. Eu queria agradecer muito a sua atenção. A gente vai fechar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse pequeno sobrevoo, né? Um dia diferente, como eu falei. A gente tentou resgatar a maravilhosa profundidade desse Espírito que é Jesus. Que você tenha um excelente final de ano. Em nome da equipe que é composta por mim, pela Jane e pela Tati, né? Somos aqueles que conversaram com você sábado de manhã ao longo do ano todo. Em nome do time da evangelização infantil, a condução da Denise, da Cadma, do Filipe, o time todo que nos suporta, nos ajuda, nos orienta, nos incentiva. Eu espero que você tenha tido uma excelente oportunidade de conversa conosco no encontro com os pais, que acontece aos sábados de manhã. A gente vai fazer uma pausa para o final de ano e retornamos logo em seguida no ano que vem, aos sábados de manhã como parte da evangelização infantil, provavelmente presencial no Seja, você será informado disso. Acompanhe a gente, participe desse trabalho, é um enorme prazer, é um privilégio para nós. Em nome dessa equipe de instrutores, eu agradeço muito a sua presença e a sua participação aqui. Espero que a gente tenha contribuído com o seu desenvolvimento espiritual e com um pouquinho do que o Mestre nos deixou. Para nós é um imenso prazer falar dele e é muito gratificante ter a oportunidade de falar de Jesus. É sempre um grande prazer. Eu espero que você tenha gostado e, em nome dessa equipe, eu te desejo um excelente final de ano, que você tenha, faço votos que você tenha um mês de dezembro abençoado. Pense em Jesus, lembre de Jesus, ore a Jesus e espero que Ele estenda essa mão compreensível e poderosa para você e que você agarre a mão dele e deixe seu coração ser levado por essa mão e nunca mais solte, porque isso será transformador. Vamos fazer uma breve oração para encerrar então nossos trabalhos. Mestre Jesus Cristo, nosso querido amoroso Pai, Paizinho, Filho de nosso bondoso Criador, mas nosso Paizinho espiritual, nosso Mestre, modelo e guia, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu esse ano inteiro de poder mergulhado nos teus ensinamentos, te entender, te compreender, te perceber, aprender desses teus ensinamentos maravilhosos, que a tua compreensão, teu amor, tua caridade nos envolvam e que a gente possa manifestar isso em todos os momentos da nossa vida. Que a paz e a beleza que excede todo o pensamento, que o Senhor, como um príncipe da paz, um homem poderoso, um conselheiro maravilhoso, possa estar presente nas nossas mentes e que a gente possa te buscar sempre. Que nossas famílias possam permitir a entrada de Ti, não só nos nossos lares, mas em nossos corações. E que a gente continue fazendo o possível
para praticar aquilo que o Senhor nos ensinou, porque é isso que vai nos conduzir à tua proximidade e, ao fim das contas, ao nosso encontro conosco mesmos e com o nosso Pai Celestial. Nossas portas dos nossos lares estão abertas, Senhor, e nosso coração está a caminho de Ti, que a gente possa Te encontrar com o Seu sorriso maravilhoso e a Tua mão poderosa a nos estender abrigo e auxílio. Que tenhamos um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, um final de ano maravilhoso, e que as nossas vidas sejam tocadas pelos Teus ensinamentos como o Senhor mesmo disse que poderia ser. Fica conosco, Mestre. Muito obrigado. Graças a Deus.